Ora, se não é seu youtuber CLT favorito, Dom Bruno, dessa vez a gente vai ver aqui o vídeo da Samira Supernova. Homem de 52 anos se casou com uma adolescente. Foi Deus quem mandou. Bizarro. Um homem de 52 anos de idade quando ela ainda era adolescente. Você talvez ache isso problemático, mas Bizarro. calma que eu vou explicar, galera. Foi Deus que mandou. E eu já ouvi essa em algum lugar. A Sara Teodoro tem um canal no YouTube onde ela posta a rotina dela, ela cuidando da casa, dos filhos, fazendo exercícios físicos e até cantando as músicas delas, as músicas que ela mesma compõe. E até aí tudo bem, poxa vida, que legal, né? Só que ela começou a sofrer perseguição e quase teve a conta no TikTok derrubada. Tudo isso por causa desse vídeo. Eu casei com um homem de 50 anos, ainda sendo menor de idade. A minha decisão de me casar com meu marido veio antes de eu conhecer. Ainda na realidade, quando eu era criança. Comecei a orar pedindo a Deus que ele preparasse no mínimo os detalhes. Só que o nosso instrutor aí de jovens, ele deixou bem claro que às vezes Deus ia dar exatamente como a gente pediu. E às vezes ia dar uma aparência totalmente diferente do que a gente esperava. Não é a aparência que... Amiga, vamos acertar uns pontinhos aqui. Eu posso ser esse cara lindo, maravilhoso, com essa máscara superficial aqui de abóbora e ter 52 anos. Eu acho que não é bem a questão da aparência. E homem não, por favor, filha. Por favor. Pode ficar na minha costa. Totalmente diferente do que a gente esperava. É, Não a aparência bem diferente. que mantém o casamento. E sim a essência de cada um. A aparência pode ser ruim, mas a essência é pior ainda. E, bom, naturalmente as pessoas ficaram muito indignadas Bizarro. com esse vídeo, né? Aqui, por exemplo, você casou com seu pedro. Não importa o que ele faz O hoje legal com é você. que, tipo, mano, a gente comum, a gente, tipo, eu entendo que pessoas mais simples vão pegar e não vão problematizar isso, tá ligado? É tipo, mas é foda, mano, quando você pensa, por exemplo, sei lá, seu filho, alguém assim, da sua família, fazer uma parada dessa, ia ser um negócio bizarro, entendeu? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Ele é um doente, velho droga. e pedófilo. Eu tenho 55 anos e não consigo me imaginar me unindo com um jovem de 15 anos. Tá vendo? Isso é abuso. Não, você não está abuso. entendendo, minha senhora. É que Deus só manda homens se casar com meninas mais novas. Porque ia ser muito estranho uma mulher de 50 anos com um menino de 15, Com né? certeza, Bom, Samira, então eu a Sara concordo. gravou uma sequência de vídeos tentando explicar a situação, defender o marido dela, mostrar Explicar o o contexto e inexplicável. justificar o que aconteceu com ela usando a Bíblia. E é nessa saga de explicações que a gente vai navegar Sério? hoje. Pra no final dizer se isso é coisa inocente de Deus ou não. Traz sua mãe, Certíssimo, traz meu sua marido mãe, é por 20 favor, anos mais Samira, eu velho queria do que ver eu. sua mãe dando opinião nisso. Eu me casei com um homem 43 anos mais velho do que eu. Hoje sou viúva e não me arrependo. Importante que vocês são felizes. Meu esposo é mais velho que eu, 13 anos, somos felizes. Meu marido é 11 anos mais velho. E são mais 11 anos juntos. mano. Meu marido é 12 anos mais velho do que eu também. Sou casada há Tudo 18 bem, anos mano, sem filho. a E com um diferença 20 de anos mais idade, velho. assim, por exemplo, a pessoa já é mais velha, aí, tá ligado? Tipo, mas eu acho que é bizarro você pensar que você encontrou a pessoa com, tipo, 14, 15 anos, você, tipo, com 50 e poucos, 50 e lá vai a fumaça. Preconceito é gigante. Eu me casei com bizarro. meu marido 16 anos mais velho do que eu. Poxa vida. Se Deus poderia muito bem ter mandado um homem se casar com uma mulher mais velha, por que ele nunca faz isso? Por que, Deus? Por quê? É tão estranho. Eu não achei nenhum Papo. comentário de homem dizendo que se casou com uma mulher 30, 40 anos mais velha do que ele. Sim. Será que eu estou ficando louca? Recentemente meu vídeo viralizou, eu falando que eu casei menor de idade com um homem de 50 anos, e as pessoas caíram matando no meu vídeo. Se as pessoas realmente estivessem se importando com o assunto, primeiro eles que se questionariam, será que ela é feliz? É que ser feliz não é parâmetro legislativo ou de moralidade, né? Você não pode Não é chegar no bem juiz e parâmetro. falar assim, eu chutei aquela idosa, mas quando eu fiz isso, eu fiquei muito feliz. Então, acho que você não deveria me julgar. Que foi de pessoas que entrou em contato comigo pra falar, Sara, eu me identifiquei com você. Eu sou casada com um homem 9 anos, 10 anos, até cheguei a ver 40 anos mais velho do que eu. E eu sou feliz. 40 anos mais velho? Meu Ela tinha Deus. 20 e ele 60? Ou ela tinha 13 e ele 53? Qual será a opção certa? E acontece o inverso. Tem mulheres que casam com rapazes a metade da idade dela mais novo. Acontece, mas ninguém falou, né? Não tem um relato. Não tem nenhuma pastora de 52 anos que Deus mandou ela casar com um menino de 15. Mas acontece. Muito ainda. Ninguém nunca Mas convenhamos, seria bizarro, seria tipo um filme do Adam Sandler, assim, que existe, inclusive. acontece. E qual é o bizarro. problema? Todo é tão problemático pra homens quanto pra mulheres. E, obviamente, nenhum dos dois deve ser normalizado. Para falar da carta respiratória, Não pode. o Criador me dizia que me daria uma nova esposa. Nesse exato momento, ele me mostrou a Sara, porque eu não sabia que ela era tão nova. No começo, eu não queria, por ela ser nova, até com um pouco de receio da nossa diferença de idade, mas eu recebi uma ordem que provém diretamente dele, ordenando. Eu até que não queria dar em cima de Nossa. adolescente, sendo que eu tenho 50 anos de idade. Até não queria, mas Deus ordenou. Quem sou eu para desobedecer a ordem de Deus? Como eu sou formado, né, sou teólogo,
e um estudioso da Bíblia. Cara, Gente, teólogo, vocês estão cobrando velho. demais dele. Ele estudou a Bíblia, não o estatuto da criança e do adolescente. Eu falei, essa Caralho. menina, mas ele me disse, sim, essa menina. Poxa vida, por que Deus não te pediu pra capinar um lote? Ou de repente procurar uma mulher da sua idade? E se você é o cara que ouve Deus na Terra, será que ele não tinha nada mais importante pra te Claro. falar? Tipo a cura de todas as doenças, o sentido da vida, uma Mano, mensagem e que fosse outra? trazer paz Vamos no lá. mundo? Não. Eu não sou entendedor de palavra nenhuma e tal, não sou. Mas eu acredito que é assim, guys. Simplesmente, às vezes, Deus tem um plano que, por exemplo, é você ficar só. Tá ligado? E ele viveu o celibato. Às vezes, Deus tem um plano assim, tipo padre, tá ligado? E não era pra você casar com alguém, não era pra você ter filho com essa pessoa, entendeu? Só isso. E normal, a gente aceita na vida. Eu aprendi a aceitar na minha vida isso daí, entendeu? Enquanto eu vejo um monte de parente meu tendo filho e tal, casando, eu aprendi a aceitar que eu devo ficar na minha e tal, e é isso. O próprio Deus, Deus com D maiúsculo, criador dos céus e da terra, God. vai te falar para casar com uma adolescente. Esquisito isso aí, hein, meu amigo? Bem Estranho, né? estranho. Não, eu posso lançar qualquer argumento falando que foi Deus que disse, porque ninguém pode provar que não é. Um fato de Não um pode me quilômetro por refutar. quilômetro, aquela voz soava, dizendo que eu teria que cuidar dela. Já considerou que essas vozes na sua cabeça podem não ser Deus? Pode muito bem ser Esquizofrenia? psicose, ou sei lá, diabo. E aí, Diabo. algumas Bíblias antigas, muitas Caralho. Bíblias de 1560, 1570. Entendi. Da época que você nasceu, né? Essas Bíblias antigas, Lá eu vai, comecei a bolinha. ensinar para ela sobre as Escrituras Sagradas. Foi quando ele me confirmou, dizendo, essa é a que eu escolhi para ti, pois tu já escolheu. E as que tu escolheu, todas te abandonaram. Por que abandonaram esse anjinho? O que será que ele fez? E Deus, em sua infinita misericórdia, mandou pra ele uma adolescente em estado de vulnerabilidade social e sem nenhuma experiência amorosa, pra ver se dessa vez o relacionamento Papo. dele funciona. Porque o problema nunca é ele, né? É sempre as outras mulheres. Não Daí é Deus como foi lá e se entregou o ela jogo não, pra ele no velho. não tivesse um trauma com isso, terminasse com o cara mais cedo, vendo que fez algo de errado. Nossa, mano. É foda, mano. Quando é primeiro, você não tem nenhum parâmetro, mano. Quando é primeiro relacionamento, você não tem parâmetro nenhum. Agora é quando você já tá, tipo, sei lá, mano, já no meio do bagulho, assim, já tá com uns 30, 40 anos, lá pros 50, você já tem muito parâmetro. Você sabe disso. Você sabe as mulheres que vai dar mole pra você, as mulheres que não vai, tá ligado? Easy, pra ver se dessa vez vai. Daí nos comentários dá pra ver que tem um pessoal que apoia bastante esse relacionamento. Olha só. Meu bem, você ainda está sendo vítima. Não é normal que um homem de 50 anos sinta atração por uma criança ou adolescente. Ele está com você porque você é jovem, bonita e ainda sem a vivência que a idade traz. Isso facilita a manipulação. Quando falo em imaturidade, não é como ofensa, mas como falta de experiência de vida. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você foi viciada. E é daí pra pior. Tem muitos cristãos criticando bastante isso daí. E esse papinho de que Papo. Deus mandou casar com criança Não. ou adolescente não cola Isso mais não desde existe, 1915, tá? Conta outra, amigo. Aos meus 16 anos é quando eu conheço o Roberto. E ele tem uma visão que o Eterno mostra pra ele. Foi um impacto muito grande porque o Roberto falou uma coisa pra mim que ninguém nunca tinha falado. Ele falou, olha, não sei se você vai acreditar, mas Deus, como vocês conhecem, ele me mostrou do seu lado agora tem um demônio. O cara basicamente chegou numa menina e falou que ela tinha um demônio. Demônio. Isso me parece muito com um terrorismo Conveniente. emocional. E ele na posição de pastor, alguém que tem autoridade máxima na igreja. E ele foi Conveniente, tocado diria eu. por Deus pra dar aulas particulares da Bíblia pra uma adolescente. E acabou que eles se casaram, né? Mas isso daí não tem nada a ver, meu. Foi Claro só uma que não. coincidência. Tem um cara assim, é velho e não tira os olhos das meninas. Depois faz uma lavagem cerebral nela que ela crê que foi Eita. Deus. É, dá dó. Santa ingenuidade, né? Viralizei no TikTok. Já viralizei e tive mais mais de de 10 10 vídeos aqui nessa plataforma. Lembrando que eu já viralizei, por exemplo, esse vídeo que vocês Acabou estão que o meu assistindo. vídeo sobre falar do meu casamento viralizou mais até do que os vídeos que eu já tinha Mas o viralizado. problema começou como pessoas Isso é mais conveniente ainda, mano. É estranho, né, cara? Tipo, que hoje em dia no TikTok qualquer coisa que choque assim, tá ligado? Eu entendo isso. Mas é estranho essas paradas subir do nada assim, né, mano? como essa que vocês estão vendo e outras começaram a repostar o meu vídeo e denunciar a minha conta e os vídeos que eu já tinha postado. Consigo até entender porque o tema é bem polêmico mesmo. Mas todo criador de Com conteúdo sabe que certeza. temas polêmicos só servem pra chamar a atenção das pessoas. O maior problema é que esses criadores estão com medo de mim, porque sabem que eu, com um mês, tô batendo recorde que eles não fazem há anos. Sim, amiga, todo mundo tá criticando um homem de 50 anos que casou com uma adolescente só porque você é famosa. Eu, particularmente, fiquei com inveja da sua fama, por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Tô indo me casar agora mesmo com um homem de 100 anos, pra ver se eu consigo a alta honraria da nossa sociedade, que é ser... Samira, lembre-se que é conveniente que esse cara chegue pra você, perto de você, no seu vizinho, e fale do seu lado: você está com um demônio. É conveniente que esse cara chegue assim em você.
famosa no TikTok. Engraçado, nunca vi um varão de Deus se casar com uma mulher mais idosa. Nada contra. E ele começa a mostrar uma pá de Bíblia. Bíblia israelita, Bíblia cubana, Bíblia Almeida, Bíblia da Silva, um inário pentecostal do Brasil. Tem um da café Maria também? Tem católica? com Deus Pai. Tudo isso pra explicar o porquê Deus não mandou ele casar com uma mulher da idade dele. Vai, pô, desenvolve seu argumento aí. O verdadeiro Criador, ele é diferente do Deus que vocês falam da boca pra fora. Quando você tem contato diretamente com Hashem, como se fala no hebraico, é bem diferente desse Deus de prosperidade, Deus de ganância, Interessante. interesse financeiro. Ela tendo que sussurrar pra ele, porque ele já tá caducando e não lembra mais das Meu palavras. Deus, Samira. Obediência. Se ela tivesse 70 anos, eu teria casado com ela da mesma forma, porque é uma questão de obediência. Por que não esperou ela fazer Mano, não é assim, cara. Não é assim, mano. Deus, ele é tipo misericordioso. Ele não é de tipo colocar alguém na sua vida sem que tipo não participe daquilo com você, não tenha uma sintonia. Não existe isso, cara. Deus é Deus de tipo casamento, de prosperidade, de filhos, não de divórcio, não existe isso, cara. 70 anos, então? Custava? Vocês não têm um contato direto, defesa esse comentário, não tem um contato direto com o Criador. Se você tá falando que eu deveria me casar com uma mulher da minha idade, então você não conhece Deus. O único Deus que esse cara conhece é o Moloch. Obediência. Eu obedeço porque eu sou descendente de israelita. É como eu disse, se era uma questão de obediência ele se casar com ela, então se ela não aceitasse, ela estaria desobedecendo a ordem de Deus. Eita. E é aqui que entra a manipulação e chantagem. E o que tem a ver ser israelita, meu? Israelita, por acaso, lê a Bíblia Almeida? Nem em Jesus eles acreditam. Os meus bisavós vieram diretamente de Israel. Os bisavós dele devem ser os próprios Adão e Eva. Aí fica fácil, né, irmão? Daí até eu. Eu fiquei durante É meme, mais ou menos pra 8 rir. horas, ajoelhado, estudando e orando para que ele me confirmasse. Então eu não queria casar com ela, por ela ser nova, e eu já nessa idade. Eu, particularmente, não queria me casar com adolescente, mas Deus mandou. Quem sou eu para desobedecer a ordem de Deus, não é mesmo? Mas ele me disse que ele me renovaria as minhas forças e que eu teria que cuidar delas. Se era pra cuidar, poderia ter adotado. Não precisava Claro. se casar, meu. Conclusão oficial, Samira Supernova. Boa, Samira, manda. Pelo que eu entendi da história, ela tinha entre 15 e 16 anos e ele 52 quando eles se casaram. Nesse Certo. caso específico, não é só imoral. Isso poderia sim se enquadrar em crime, porque desde 2019, a idade mínima do consentimento mudou de 14 para 16 anos. Segundo Papo. os meus cálculos, se ela tem 22 agora, a lei foi mudada mais ou menos quando ela tinha 13. Mas não dá pra saber se ela se casou exatamente com 15 ou 16 anos, porque ela nunca especificou isso. A gente É. sabe que no nosso país tem uma lei de merda que permite pedófilo se casar com criança e adolescente. Isso quando é a partir dos 16 anos. Essa merda aí, segundo a nossa lei, tá liberada. Porém, mesmo uma atrocidade dessa sendo Bizarro, né, liberada, mano? mesmo antes de 2019, em alguns casos, poderia sim se enquadrar em crime. Tipo, se a diferença de idade for muito grande. E se a pessoa mais nova estiver em um estado de... E outra, mano, é foda porque, mano, imagine, a menina, tipo, tá no primeiro relacionamento dela. Aí, tipo, a menina, que nem eu falei, não tem parâmetro nenhum do que é um relacionamento, do que é amar, do que é ficar, não tem nada. E daí ela encontra o primeiro cara que ela vê, assim, que fala que é iluminação divina, que é Deus, que é não sei o quê. E ela tá na vibe ali, ela tá, tipo, na igreja, participando do grupo de jovens, as paradas lá da igreja e pá. E daí, mano, é foda, mano, porque daí às vezes a mina pega um cara desse, ela pega um trauma do cara, entendeu? E às vezes, tipo, ela não quer mais namorar com o cara, ou tipo, ela quer ficar sozinha porque o cara gerou um trauma nela que não vai curar fácil, entendeu? E é foda, mano, você tem que pensar muito bem, mano, com essas meninas que você vai encontrar por aí também. Porque às vezes você pega uma mina que tá traumatizada com um cara que fez merda assim, entendeu? Às vezes até na igreja até, que é meio problemático. vulnerabilidade social, que é exatamente o caso dela. Ela vivia em uma família abusiva e ele foi lá e salvou ela. Sem contar que são os 37 anos de diferença de idade. Pessoas adultas se casarem com menores de idade é visto como algo Moleza. extremamente problemático De na boa. maior parte do mundo. No geral, a idade do consentimento para casamento é 18 anos. E a ONU trata isso como um problema ligado à violação dos direitos humanos, casamento infantil e desigualdade de gênero. Então não, eu não vou deixar você normalizar o casamento entre uma adolescente de 15 anos e um idoso de 52, só porque tem Deus envolvido no Boa. bagulho. Mano, vocês gostaram do vídeo que é velho inteiro? Entra no canal da nossa amiga Samira e tchau.